Deus abençoe a vocês todos, né? É bom nós dar um tempo ao nosso Deus para podermos amadurecer os nossos sentidos espirituais, né? Nosso interesse é podermos crescer e servi-lo de acordo com a vontade perfeita de Deus. Aqui vamos sempre aprender, amadurecermos, crescermos, e também quando chegarmos lá, também vamos aprender. Muitas coisas ainda vamos aprender lá. E quando você nunca pense assim, que você sabe tudo, ou acha que sabe todas as coisas, você vai ficar parado naquilo, vai se estribar no seu próprio pensamento, e você não vai poder crescer e poder receber as bênçãos de Deus. Assim foi no passado, quando o povo se denominou atrás de uma justificação, quando o povo se denominou atrás de uma santificação, quando o povo pentecostal se denominou atrás do batismo do Espírito Santo. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que manter-nos fiéis, prosseguindo até o fim. E eu gostaria de ler com você Lucas, no capítulo 16, e o verso também, eu vou ler o verso 16. Lucas 16, Evangelho, né? Versículo 16. Preste bem atenção nisso. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, anunciando o reino de Deus, e todo homem empregue força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Feche teus olhos. Pai, expressão firme, dura, para mostrar que as tuas palavras, elas são perfeitas. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mundo muda, mas tu nunca mudou. O que sempre você mostrou ao teu povo, assim também será aqui, nesse tempo. Por isso confiamos em ti, Pai, porque tu não muda. Só mantém a tua palavra ao coração dos teus filhos. Ajude-nos, Pai, essa noite a podermos penetrar mais um pouco diante da tua presença e ser revelado isso aos nossos corações. Peço isso em teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis sentar, meus irmãos. Deus não muda. Então essa é a nossa confiança e nossa garantia. Porque se Ele mudasse, eu podia estar pregando hoje e amanhã eu teria que mudar a minha pregação porque Deus mudou. Não. Desde a fundação do mundo, Ele não muda. Ele manteve sua palavra e amadureceu os filhos para estar nesse tempo. Eu quero dizer para você que você está aqui, esse é o melhor tempo, a melhor era, aonde você tem que manifestar o Espírito de Deus em sua vida. Esse é o tempo das provas, do aperfeiçoamento, do amadurecimento, e isso requer um preço a pagar. Você percebeu que para entrar no reino de Deus, hoje nós empregamos força, não uma força física, como fosse uma violência, que arrombássemos aquela porta ali e entrássemos no reino de Deus. Não, são provas em sua vida que vai provar se você é um cristão ou não, porque a palavra vem e ela vai chegando e ela vai nos pressionando, e se somos filhos de Deus, reconhecemos isso e posicionamos nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Irmão Brana sempre usou essa expressão para dizer: não fique no sistema, não fique na denominação, não se tranque
com denominações. O teu livro é esse. A tua mensagem que o irmão Branham trouxe, e ele mesmo diz que não é dele, é para você. Então, se eu, como homem, falo alguma coisa fora dessa palavra ou dessa mensagem, estou sujeito a ser corrigido. E eu gostaria que os meus irmãos, que estão crescendo na palavra de Deus, se eu falei alguma coisa errada, venham me corrigir. Essa é a parte importante, porque todos nós podemos errar. E a felicidade de um irmão ou de um amigo é poder dizer: meu amigo, meu irmão, o irmão está errado. Mas por quê? Porque está aqui dizendo assim e assim, e eu vou ficar feliz por isso. Talvez eu estava vendo de outro jeito. Assim, Deus nos ensina para podermos nós amadurecermos e crescermos na presença de Deus para esse tempo. Eu quero reforçar alguns pensamentos que o mensageiro trouxe, e eu quero ler para você entender. Mas agora, a astúcia do diabo agora faz as pessoas crer que são cristãs. Escute bem isso. Isso é delicado. Irmãos, eu não posso me enganar sobre isso. É a sua alma que vai para a eternidade. Sou um cristão mesmo? Deus, você tem uma experiência com Deus? É isso que temos que entender. E ele fala assim: a astúcia do diabo agora faz as pessoas crer que são cristãos quando não são. Aí está a coisa. Você não tem que selar. É um dia astuto do que seria quando você tivesse para. Ele é um enganador. Jesus nos disse em Mateus 24 como seria esse dia em que estamos vivendo. Um dia mais enganoso que já viveu. Tão perto que enganaria o próprio eleito de Deus, se fosse possível para ele enganar. Parece que essa frase que está dentro da Bíblia, ela se tornou comum para nós. E você logo diz: não, eu sou um eleito, irmão Arantes, então eu não vou ser enganado. Mas você percebeu a estratégia do diabo que ele fala aqui antes? A astúcia do diabo agora faz as pessoas crer que são cristãs. Aqui está Satanás fazendo uma astúcia para dizer que você é cristão, e daí a outra parte ficaria tão fácil, né? Que diria assim: e no dia mais enganoso que já viu, tão perto que enganaria seu próprio eleito de Deus, se fosse possível para ele ser enganado. Então você já está firmado. Você diz assim: eu sou eleito de Deus e não vou ser enganado. Irmãos, vou tentar ampliar esse pensamento para você entender. Você seria enganado pela Igreja Católica? Não. Pelos dogmas e tradições da Igreja Católica, de santos, isso e tantas outras coisas, você não seria. Você seria enganado pelos pentecostais que estão aí fora, que pregam Santíssima Trindade, que também veio da Igreja Católica, a Santíssima Trindade, no Conselho de Nicéia, há tanto tempo lá atrás. Você não se enganaria, porque um mensageiro sempre aplicou que tem uma maneira de fazer isso, e não são três deuses, é um Deus. Você está tranquilo aí? Aí você diz: não, vice irmão, estou tranquilo, não vou ser enganado sobre isso.
Mas pense em outra coisa mais profunda sobre isso agora. Dentro da mensagem, você que talvez acompanhe a internet, vai aqui, vai ali, você consegue discernir o Espírito se estão certo ou errado? Já começou a ficar mais difícil. Você diz, não, mas você olha uma igreja, talvez esteja o quadro de irmão Brana, talvez tenha as 7 eras, talvez tenha aquela imagem, você diz assim, esse é da mensagem. Será que eles estão pregando a mensagem? Aí que está o ponto. Só para dar uma referência para você. Talvez você vai dizer assim, não pode, irmão Arante. 99% dos irmãos que dizem ser da mensagem, das igrejas que dizem ser da mensagem, não pregam a totalidade da mensagem. Daí agora eu vou ficar preocupado, porque é 1% só. Não pode, irmão Arante, não pode, são tanta gente boa. Eu não estou falando que eles não são bons. Eles são tão maravilhosos. Eu não estou falando que eles não são maravilhosos. São pessoas maravilhosas, boas, que querem as melhores coisas, que querem Deus. Mas você tem que entender o que Jesus fala nas Escrituras. Enquanto você não entender, você acha que aquelas pessoas são maravilhosas, mas talvez há alguém enganando eles. Por isso, você e eu somos responsáveis em saber o que é a verdade. Não adianta nós sentarmos nesse banco e não aprendermos, porque um dia você será confrontado com a palavra de Deus e você e eu temos que saber o que é a verdade. E eu queria ler uma escritura que já foi falado muitas vezes, que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que você já escutou muitas e muitas vezes. E essa é uma advertência de Paulo à igreja, explicando a condição do tempo. Se você quiser acompanhar, está 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Preste bem atenção, a gente não está lendo a mensagem como um jornal, a gente está lendo a mensagem com inspiração. Um jornal você pega assim, está acontecendo tal coisa lá na cidade e tal, assim, pegou fogo em tal casa, lá teve mudação, você lê e esquece. Daí no outro dia você compra outro jornal, está acontecendo que a eleição é isso, a coisa é isso, você lê e esquece. A palavra de Deus você não pode fazer isso, é uma inspiração. Você tem que ler e meditá-la, porque senão você vai esquecer. Escute bem, ela vai dizer assim: ora, irmão, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo já afirma, rogamos por isso, queremos isso, queremos estar quando a presença de Cristo vir, a primeira ressurreição, queremos estar ali. É isso que Paulo está dizendo para nós. Mas ele continua: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou doutrina, né? Quer por palavra, quer por epístola, como de vós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses, está dizendo: irmãos, calma, não é esse momento, ainda não é isso. Eu estou falando em palavras para você entender o que Paulo está falando para ele. Não é esse momento ainda, não se perturbeis. Mas no outro versículo ele já vai dizer assim, ele vai dizer bem assim, irmão, escute bem: ninguém de maneira alguma vos engane. O que ele está dizendo? Para ninguém enganar você. Agora, para você não ser enganado, você tem que ter o quê? Sabedoria, conhecimento. Senão, qualquer um vem e engana. Vou dar um exemplo para você entender, mais simples.
meu filho, quando era pequeno, trocou um boné por uma bicicleta que eu tinha dado para ele. O que você acha disso? O que você diria isso? Eu não fui atrás da bicicleta. Talvez para ele amadurecer com o tempo. Visto o que é? Não ter entendimento, não saber o que é esse valor e o que é esse valor. E depois ele jogou o boné e abandonou o boné. Você está entendendo? Então, nós somos da mesma maneira no lado espiritual. Talvez você vai trocar coisas preciosas por coisas que não valem nada. Paulo está dando essa advertência a nós. E explique bem. Ele vai dizer assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Primeira coisa que ele fecha ali, ó. Antes que aconteça alguma coisa aqui, tem que ter o quê? Apostasia. Apostasia é se você afasta da presença de Deus, da palavra de Deus, da verdade de Deus. Você não reconhece isso e você se afasta. É isso que Paulo está dizendo. Agora eu faço uma pergunta para você. Esse não é o tempo? Você não conhece irmãos e irmãs que eram nossos irmãos, que não têm se afastado? É verdade, irmão. A gente não pode tampar os nossos olhos e achar só porque temos afeto e gostamos dessas pessoas que elas se afastaram. A gente tem que entender o que a palavra está dizendo para esse tempo, para você e eu não cair nessa cilada. Se eu sei que a apostasia vai vir, e eu estou vendo as coisas acontecer, eu vejo o esfriamento da igreja, eu não vejo mais manifestação de poder na igreja, eu vejo que está acontecendo isso, eles não reconhecem mais os dons, eles não conhecem mais isso, e daqui a pouquinho eles nem sabem mais o que é cura, eles vão contando. Daí você vai dizer assim: o que está acontecendo? De vez de a gente estar indo para um arrebatamento, a gente está regredindo. Eu como diria assim: acorde, igreja! Acorde, igreja! Não é o pastor sozinho que vai fazer alguma coisa, é a igreja do Senhor que vai fazer alguma coisa, é o corpo do Senhor, você e eu juntos vamos fazer. Tem um ditado, né? Uma andorinha não faz verão. Esse é um ditado popular. Você acha que eu sozinho vou fazer o arrebatamento? Não. E ele firma esse pensamento para mostrar para nós o que está acontecendo. Apostasia é esfriamento. Irmãos, quando você começa a esfriar, você deve correr naquele que tem o poder de te aquecer. Um tempo passado, talvez vai bater um pouquinho em você, mas isso é bom para você também, para mim, isso aí é vitamina. Todo mundo diz assim: a igreja está ficando esfria, a igreja está acontecendo isso. Opa, quando você canaliza isso e diz que a igreja está ficando fria, começa com você a aquecer. Você não pode aplicar isso. A igreja está ficando fria, mas eu estou quente. É assim mesmo? Nunca vi desse jeito. Porque uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. Ela precisa estar dentro do braseiro. Você entendeu? Uma brasa fora do braseiro, como eu vejo irmãos aí que falam da mensagem, são meus amigos, eu converso com eles, mas eles estão fora do braseiro. Eles não têm mais nem força para vir à igreja. É o que eu estou falando para você, é o que está acontecendo. Mas se eles voltam para o braseiro, vai gerar calor. É isso que nós falamos. E estou falando de uma coisa que nós devemos forçar a entrada no reino de Deus. O que é um bom servo? Um bom servo é quando ele fala assim, Jesus fala assim para eles: quem é que vai entrar na festa? Não, aqueles lá não querem entrar na festa porque eles têm coisas para fazer, tem festa para ir, eu tenho um grupo de animais, vou fazer isso na minha fazenda.
Não. Convide outros. E saíram, convidaram, entraram, mas tinha espaço. Force aqueles que estão nas valas. Você está entendendo o que é o reino de Deus? É forçar. Aqueles que estão ali trancados, traga. Eles vão ver a minha ceia. Eles vão ver a minha festa. Porque aqueles outros não quiseram, irmão. E se tem uma coisa em nós, em nossa vida, que é a coisa que vai aquecer o nosso coração, é quando você está atrás de alma para o reino de Deus. Não confunda a minha expressão. Não confunda a minha ação. Dizer assim, não, você está em alma para entrar na igreja. Não é isto. Nunca farei isto. É para trazer para Cristo. Se não, se eu trago para dentro desse tabernáculo e começo a colocar dentro desse tabernáculo e quero que as pessoas venham para o tabernáculo, desse sentido, eu sou o quê? Jesus ajuda as pessoas. Aquela mulher que pegou em pecado, ele diz assim, ó, amanhã eu quero que você esteja lá na minha igreja. Não foi isso que ele falou. Vai e não peques mais. Você entendeu? Então é nesse sentido, você divulga o Evangelho, você quer que as pessoas sejam abençoadas, que reconheça Cristo, que conheça Cristo. As outras coisas pertencem a Deus, mas você, o seu coração está aquecido em falar as boas novas da palavra de Deus. O que está mais faltando hoje na igreja do fim do tempo é porque parece que perdemos isso. Quando você não procura almas, então você está frio. Escute aqui. Então o irmão Branham está se referindo aos que Jesus nos advertiu sobre o tempo da sua parousia. Você sabe parousia? A parousia é a presença de Cristo, é a presença de Deus manifestado em sua igreja. Não é a vinda. Parousia é presença. O poder do Espírito Santo tem que estar dentro da igreja. Manifesta sobre os dons. Aí que está. Uma igreja, ela pode ser pequenina. Por isso que Jesus fala assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali falando em meu nome, ali eu estarei. E ali estará todos os dons. É loucura isso? Não. Igreja de Efésios, para você gravar, guardar, pensar. 12 irmãos só. Igreja de Efésios, 12 irmãos. Mas eles tinham todos os dons e toda a manifestação ali dentro da igreja. Irmão, você e eu somos responsáveis por isso. Se você tem um dom e está guardando, um dia Deus vai cobrar de você. O teu dom tem que ser manifestado para a igreja. Não estou apertando nada, não. Eu só estou dizendo para você, para uma advertência. Para um dia você dizer assim, não, eu não escutei nada do meu pastor sobre isso. Escutou e vai escutar, porque esse é o tempo de mudar. Olha aqui. E ele fala pontos importantes. Depois eu vou ler mais escritura para você. Mas quero primeiro tirar algumas coisas aqui do nosso mensageiro. Escute bem, você sabe que isso nos traz de volta ao que o irmão Branham diz em seu sermão Preparação. Olhe bem, existe um sermão que o irmão Branham pregou chamado Preparação. E ele diz assim, ele disse, preparação, foi em 53, parágrafo 16 que estou lendo. Eu posso parar aqui só um minuto e dizer, eu creio que as pessoas estão em preparação de a última grande destruição que este mundo conhecerá. Daí você diz assim, então eles estão se preparando para isso, irmão? Você está preparando para essa grande destruição? Eu não estou. E não quero estar ali. Mas escute bem o que o irmão Branham diz. Eles estão se preparando para essa última grande destruição que este mundo conhecerá. Acredito que estão no fim. Você pode falar com as pessoas. Você poderia colocar um Billy Graham
em cada cidade dos Estados Unidos. Você sabe o que é o Billy Graham? Billy Graham era um tremendo pregador que, quando ele fez o seu ministério aqui, ele trouxe muitas almas. Nós, irmão Branco está dizendo assim, ó, você pode levar um Billy Graham em cada esquina aí. Eles continuarão bebendo uísque, fumando cigarro, rirão de você e de tudo o mesmo jeito. Eles estão no espírito dos últimos dias. Olha só o que ele está dizendo. Você pode trazer aquele homem tremendo, bom pregador, botar ele naquela rua, botar lá, eles vão rir dele. É isso que está acontecendo. Você já viu alguém pregando na praça? Viu, né? E agora? Você está vendo alguém? Porque foi tanto batido, né? E parece que aconteceu o quê? As pessoas riam daquelas pessoas. E quando as pessoas não querem Deus, Deus tira. Olha aqui que ele vai dizer. Eles estão no espírito dos últimos dias. E Deus não pode enviar destruição antes que as pessoas estejam no espírito da destruição. Deus nunca destruiu nada. O homem sempre destrói a si mesmo. Então, Deus vai querer destruir você. Deus quer dar bênção a você. Deus quer abençoar o teu lar, abençoar a tua família, guardar, te proteger, sustentar. É isso que Deus quer fazer. Mas quando você vai contra as coisas que Deus deu a você, que é bênção, você vai receber o quê? Maldição. Porque Ele está dizendo, não faça isso. E você faz isso, vai entrar maldição a nós. Escute aqui. E ele usa uma expressão que está em Apocalipse. Ele fala assim, agora lemos também Apocalipse 13:14, a era da igreja de Laodiceia, que como a igreja estaria nos últimos dias, e seria, disse, ficaria viúva e não necessitava de nada. Olha a expressão que ele usa. A igreja de Laodiceia ficou viúva. Não que Cristo morreu, mas ela considera isso. E eu já ouvi muitas mulheres dizer essa linguagem, mesmo não estando separado do homem. Eu estou viúva. Eu já vi essa linguagem no mundo. Olha aqui. Elas, nas últimas palavras, está aqui. Era rica, rico em bens, não sabe que eles estão pobres, miseráveis, cegos e nus, e não sabiam disso. Agora lembre-se, eles estavam falando da igreja desta era. Infelizmente, cega, nu e não sabe. Essas últimas frases, esta última palavra é o que torna tão marcante. Eles pensam que estão cheios do Espírito Santo. Irmão, a igreja, ela pensa que está cheia do Espírito Santo. Não estou falando de igreja lá fora. Estou falando da igreja da mensagem. Não estou brincando com isso, não. Eu não estou lá. Nunca eles vão te enganar. Eu estou falando da igreja que se diz da mensagem, que escutou o alarido. Sai dela, povo meu. Porque, irmão, apostasia é um espírito. Não é uma palavra, apostasia. Não, é um espírito que já veio lá nas batalhas, nas guerras. Satanás, ele usou e trouxe a terça parte do céu. Ele arrastou a terça parte do céu. Já pensou? Agora você que é um mortal como nós, o que precisamos? Temos que nos proteger através do quê? Do poder do Espírito Santo. Você e eu temos que ter o Espírito Santo. Uma ponta, irmão, você tem que nascer de novo. Hoje em dia não se vê novo nascimento mais. Parece que novo nascimento é uma coisa absurda, porque as pessoas nem mais sabem como é o novo nascimento.
Talvez eu pergunte: irmão, você sabe o que é novo nascimento? Talvez você tenha bem decorado as palavras do irmão Brano e você vai dizer assim, assim, assim. Mas qual é o efeito que faz em sua vida? O que acontece com uma pessoa que nasce de novo, você sabe? O irmão Brano sempre usou uma expressão assim, ó: como é que uma pessoa que nasce de novo vai contra a palavra de Deus? Não existe. Se a palavra de Deus diz uma coisa e você for contra, ainda você não nasceu de novo. Você está entendendo? Porque o nascimento firma isso em sua vida. E eu vou dizer uma coisa, talvez eu disse lá em Itajaí, mas quero afirmar isso aqui, porque isso aqui é muito importante você saber. Nascimento te leva para a eternidade. Agora, muitos naquele dia disseram que fizeram isso, aquilo e tantas outras coisas, e tinham um poder do Espírito Santo sobre sua vida, mas nunca vão chegar na eternidade. Porque Jesus fala assim, ó: mas Senhor, fizemos isso, curamos enfermos, fizemos isso, pregamos o Evangelho, fizemos tudo isso. E ele vai dizer assim: afasta de mim, vós que pratica a iniquidade. Isso é duro. Isso nós temos que parar e pensar: será que nós estamos praticando a iniquidade? São frases que a gente deve guardar em nosso coração para meditar como estamos nossa vida em relação ao que Deus está colocando em nosso tempo, irmãos. Talvez você diga assim: como é que eu vou fazer isso, irmãos? Como é que eu vou lutar contra isso? Como é que eu vou chegar mais próximo de Deus? Vou dar uma relação para você entender. Novo nascimento, você está aqui, você não está em seguida a Deus, você não está, você vai lá, dobra o seu joelho, peça a Deus. Deus vai dar-te novo nascimento. A partir da hora que Ele te der novo nascimento, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não vai querer mais as coisas do mundo, de maneira nenhuma. A vontade tua, olha, já vou dizer o que vai acontecer. A vontade tua é fazer a vontade do Pai. O desejo teu é servir ao Deus Todo-Poderoso. Isso está entranhado em ti. Você não consegue fazer mais nada. Se Deus diz assim: é para usar saia, eu vou usar saia. É verdade. Se não é para cortar o cabelo, eu não vou cortar o cabelo. Por quê, irmão? Está atrelado aqui. Você não quer fazer nada que desagrade ao teu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Isso é novo nascimento. Mas tem outras coisas que pegam o homem. Vou dar um exemplo como Nicodemos. Nicodemos era um homem rico. Ele é um fariseu dos fariseus. Vou considerar hoje um milionário, muito bem de vida. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele diz assim: não, o que tu faz tem que ser do céu. Ele sabia disso, porque ele sabia que Jesus tinha um poder que ele não tinha. E quando Jesus começa a conversar com ele, a primeira coisa que ele bate é nascimento. Só que ele já é um homem de idade. Eu acredito que ele devia ter já uns 70, para beirando para 80 anos. Todos chamavam ele: mestre, mestre, venha cá, pregue na minha sinagoga. Mestre, tremendo, tu és tremendo. Ele não queria perder essas honras. Ele não queria perder a sua riqueza. Ele não queria aprender as suas pompas, os seus benefícios que ele tinha, pelo seu tremenda posição que ele tinha lá. E quando Jesus falou isso, afligiu ele. Você pensa nisso, né? Você está entendendo o que acontece muitas vezes em nós? Deus quer te dar a vida eterna, e por pouca coisa você não quer fazer, e você não quer entregar, e daí acontecem as coisas. Você diz assim: mas Nicodemo não foi um salvo, irmão? Eu creio que ele foi um salvo, mas creio que ele não foi parte da noiva. Isso ele não faz. Como teve outros homens ali que ajudaram, eu creio que eles foram salvos, mas não fazer parte da noiva. Hoje estamos aqui sentados, irmão, para você fazer parte da noiva de Cristo, não fazer parte da igreja. Porque, preste atenção, irmão, se hoje, acontecesse hoje,
amanhã você acordasse e entrou a tribulação, será que você ia suportar tão tribulação? Preste nisso. Se amanhã vai acontecer a tribulação, talvez você pense nos seus filhos, talvez você pense na sua esposa, talvez você pense nos seus amigos, talvez você pense nos seus irmãos, e você está na tribulação. E eu estou na tribulação. O preço é caro. E já vou dizer para você, se você e eu entrar na tribulação, não vai fazer você adorar a besta, porque vai vir a imagem da besta. E se aqueles que adorar a besta, nunca mais vão ter salvação. Já vou dizer para você entender o que está acontecendo. Nunca mais. E você acha que é uma pressãozinha? Você hoje vai para sua casa, vai de carro, chega ali, liga o ar-condicionado, faz todas essas coisas. Você não sabe qual é o tormento, porque nunca aconteceu nesse tempo. Talvez um dia acontece assim como essas pessoas que aconteceu agora há pouco tempo. Deu enchente, perderam suas casas, caíram o telhado, perderam seus móveis, perderam tantas coisas, não perderam? Não é um sofrimento para aquelas pessoas? Talvez ninguém daqui passou isso, graças a Deus. Mas pense naquelas pessoas que estavam morando próximo ao rio, que arrancaram a casa toda, perderam todo e não tinha nem lugar para ir. Isso nem se compara na grande tribulação. Porque virá chagas, virá doença, virá enfermidade, os homens querão morrer e não vão morrer. Por isso que estamos falando, nós estamos sendo preparados para ir para o rápido, irmão. Eu não estou preparando a igreja para entrar na tribulação. Eu estou preparando a igreja para ela poder estar no rápido. Escute aqui. Quero entrar agora. Vou ler umas escrituras para você entender o que eu quero dizer. O nosso interesse é mostrar uma coisa importante para você. Vou pegar Mateus. Vou ler primeiro Mateus capítulo 6, 19, para dar uma referência. Olhe bem aqui. Estamos forçando o caminho para entrar no reino de Deus, né? O versículo que lembra que a gente, Jesus mesmo diz assim: você tem que forçar o caminho. Forçar. Então escute bem. Mateus 6, capítulo 19. No versículo, capítulo 5, Jesus está pregando no monte e fala como é que é o reino de Deus. Você sabe isso. Lá no versículo, capítulo 5, no verso 1, se você quiser chegar em casa, você vai ver. Bem-aventurado é o pobre de espírito, né? Bem-aventurado é o manso, bem-aventurado é aquele que chora, bem-aventurado é o misericordioso, aqueles que são limpos de coração. Isso todas são as bem-aventuranças. É isso que é o reino de Deus. Ele vem formando a estrutura até chegar a um nível mais alto que ele define bem ali, ó. Ele diz bem assim, ó: bem-aventurado o que sofre perseguição. Pelo quê? Pela palavra de Deus. Não é sofrer perseguição que não é pela palavra de Deus, mas se persegue. Muitas vezes você é perseguido em casa. É duro isso. Muitas vezes você é perseguido em casa. Você quer fazer a vontade de Deus e tem gente perseguindo em casa. Então, ele fala sobre perseguições, né? Vão mentir em relação a ti. Tantas outras coisas. Mas no capítulo 6, onde eu quero entrar, ele fala assim, capítulo 6, 19, ele diz assim: não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde o ladrão mina e rouba. Então, ele diz assim, não ajuntar isso. Ele está dizendo para dizer para você não ajuntar. Como fosse assim, porque tem gente, irmão, que tem um coração que quer, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Vive a vida toda lutando por dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. O coração é trancado no dinheiro. Tome cuidado com isso. Porque é um Deus para ele. É um mamão para ele. Ele está trancado. E isso a palavra liberta. Agora preste bem atenção que ele vai dizer:
Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem não consome, onde o ladrão não mina e nem rouba. Agora eu vou dizer para você, qual é o tesouro que você vai levar para o céu? Que você pode mandar para o céu? Você sabe? Você já pensou? Qual é o tesouro? Que eu posso dizer assim, vou investir no céu. É dinheiro? Não entra lá. É a tua casa? Não vai para lá. É o teu carro? Não vai. É almas. Diz o mensageiro que quando você traz uma pessoa para Cristo e transforma aquela pessoa, que ela estará lá, aquela áurea estará em você. Você está vendo o que é investir no reino de Deus? É almas. Vou dar esse exemplo porque é importante para você entender. Você se lembra uma vez aí que teve pirâmides, né? Não vou dizer nome, não vou entrar em assunto de nomes. Eu vou só dar um exemplo para você. Você lembra da pirâmide? Você lembra de outros negócios que tem? De vez em quando aparece sempre um nome diferente, né? Aparece um tal, aparece um tal, tal. E daí, parece que isso afeta a igreja, meu irmão. Tem igreja, eu não vou dizer, não é essa aqui, mas tem igreja aí que todos os membros caíram nisso. Como eles começaram primeiro, eles começaram a ganhar dinheiro mesmo. Daí eles estavam assim, todo eufórico, tá vendo aí? Olha meu carrão, olha meu isso, olha meu aquilo, olha aquilo ali. Peraí. Então quer dizer que quando vocês ganham dinheiro e ficam assim, vocês querem servir o reino de Deus, né? É desse jeito, né? Irmãos, uma pirâmide, vocês sabem o que eu estou falando, né? Você já escutou o jornal, tudo isso, né? Tem que, aquela base da pirâmide que está aqui, tem que trabalhar para sustentar aqueles que estão em cima da pirâmide. Então, vão ter que ter 1.000 trabalhadores, 10.000 trabalhadores para sustentar um que está aqui. Que vai usar todo o benefício para ele, para a sua família, para mostrar que ele tem um carrão, para mostrar que é isso e aquilo. Isso é pirâmide. Agora a gente tem uma pirâmide aqui totalmente diferente. Você percebe? Porque nessa pirâmide tem uma coisa que é o amor que derrama sobre todos eles. As bênçãos vêm de cima, vêm do reino e vai derramar a todos. Não vai ter nenhum que vai perder nada. Todos que entrar vai ser cheio. Daí existe um monte de irmãos que entraram nisso. E daí eles têm condição de fazer assim. Não, vamos investir. Quanto é que é? Tanto. Daí o outro diz assim, não, eu pago para ti. Um irmão teve a coragem de me dizer para mim, eu pago para ti, para tu entrar. Eu falei assim, eu não entro nisso, irmão. Não entro nisso porque isso é errado. A gente tem que saber o que é certo e errado. Não, eu dou para ti, só para tu ficar embaixo de mim. Entendeu? Sabe por que eu trouxe isso aí à tona? Porque tem vezes que você, por dinheiro, você faz tudo. Corre atrás, faz o sacrifício, faz tudo. Mas quando chega a palavra de Deus, que é um reino maior, que você vai receber a bênção da eternidade lá, e as almas que você conquistar estarão ali, daí a gente não faz. Parece que falta estímulo, né? O estímulo não está ali. O estímulo parece que não. Mas se tiver o dinheiro, parece que estimula, né? Você está entendendo o que eu quero dizer? Não estou querendo botar pensamento maus em vocês. Eu só quero que você entenda que tem coisas que parecem ser boas, mas são mal. Tem coisas que parecem ser o caminho de Deus, mas são mal. Tem coisas que você tem que ter sabedoria para ser saber julgar aquelas ações. E ele vai dizer assim, escuta bem, né? Ele falou sobre o reino dos céus, né? Que lá ladrão não pode roubar, nem pode minar, todas as coisas assim. Depois ele no 21 ele fala assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Por isso que eu trouxe essa ideia. Você está com
com dinheiro? Você diz, eu não gosto de dinheiro, não sei o quê. Mas a tua ação não mostra isso. Irmão, eu vejo muita gente falar de boca isso, mas na hora da ação eu vejo que ele quer o dinheiro. Abra os olhos. Muitas vezes as pessoas falam uma coisa que não é. As pessoas estão muito acostumadas a falar coisas pela boca que não é verdade. Só a tua ação vai mostrar que realmente você não está trancado com dinheiro. E isso vai mostrar claramente que você não está. É ação, é uma atitude, é uma virtude que vem de Deus para mostrar isso. E ele reforça bem claro isso. Ele vai dizer assim, a cadeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Olha o que ele está dizendo. Então, se os meus olhos, quando eu olho para aquilo, é bom, quando eu olho para um irmão, é bom, quando eu olho para aquela coisa que eu vejo que é bom, todo o meu corpo é bom. Pior é quando um irmão olha para o outro e diz assim, fala um monte de coisa. Nem dá para falar aqui. Está entendendo? Por quê? Os teus olhos não é bom. E eu quero dar uma ressalva aqui para amadurecer a igreja. Talvez você... São coisas que não é muito falada, né? Muito estruturada. Quando a gente imprime alguns assuntos, é para amadurecer a igreja de Cristo. Quando a gente fala de uma situação, a gente quer ajudar a pessoa. Porque precisamos mostrar aquilo para a pessoa abrir seus olhos. Não tem como fazer de outra maneira. Porque você primeiro tem que falar sobre aquilo para abrir os olhos. Em minha vida pessoal, irmão, eu tive muitas coisas que aconteceram na minha vida que eu posso contar para vocês, mas em relação a algumas coisas eu vou deixar sem contá-las. Mas eu quero mostrar uma coisa para você. Tem vezes que eu tive que esperar muitos anos. Alguns irmãos perto de mim sabem o que eu estou falando. Esperar muitos anos até aquela pessoa amadurecer, para depois eu poder falar para ela tal coisa, para ela poder ver, é verdade. Porque se eu falo naquela hora, é briga na certa. Porque ela não está preparada para receber aquela informação. Isso acontece de miúdos. Eu quero que você entenda isso. Isso até com teus filhos acontece. Se você não sabe... Vou dar um exemplo para você. Talvez assim, um exemplo clássico que acontece muito. Teu filho começa a namorar. Ele traz uma mocinha. Ele chega na tua sala. Daí você já bombardeia a menina, porque você já pensa, essa menina não vai dar certo, meu filho, não sei o quê. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar com raiva de vocês. Porque ele não está maduro já para namorar. Eles não estão maduros para isso. E ele vê aquela menina como se fosse um brilho. É brilho nos olhos dele. Daí o pai e a mãe que não tem sabedoria, já pá. Você vai perder todas as batalhas. Todas, porque você imprimiu uma coisa que ele está com os olhos brilhando. Preste atenção nisso. Por isso que eu estou falando de algumas coisas para você entender. O que você ensina aos seus filhos é amadurecimento. Como é que você vai fazer? Ensine a palavra. Como é que uma moça tem que ser? Como é que um moço deve ser? Ensine a palavra. Não fique dando marretada na outra ponta. Porque se tu ensinar certinho a palavra, ele vai ter uma referência como achar uma boa moça. Você entendeu? Por que perdemos batalhas? Por que falhamos? Você está entendendo? E eu me ponho na mesma situação de vocês. Porque eu também falhei. É isso que eu quero que você... Eu não sou super-homem, mas pela graça de Deus aprendemos isso nesse tempo. E eu não quero ver acontecer isso com outras jovenzinhas que estão vindo, outros jovenzinhos que estão vindo. Passo isso para os pais. Porque senão você vai ter problema lá na outra frente. Ensine o que é namoro. Ensine o que é casamento.
Já está perto de uma idade, sente com ela, mãe. Sente com ela, pai. Senta aí, minha filha. Não tem nada mais para fazer. Vou comprar um sorvete, vamos sentar. Vai no lugar, explique, mostre pela palavra de Deus. Não fique dando tempo com isso. Parece que os pais e as mães não querem perder tempo. Parece que querem mandar a filha para... Vai. Me livrei. Opa, vai gerar problema depois. É isso que eu quero dizer para você. Tenha tempo com o seu filho. Tenha tempo com a sua... Vamos lá, vamos continuar aqui. Ele fala assim, ó. Se porém os teus olhos forem mau e o teu corpo está tenebroso, se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Agora começa. Ninguém pode servir a quê? A dois senhores. Ou um se dedicará e um será desprezado. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você percebeu que ele está dizendo, ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Não tem escolha isso. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo a Mamon. Você pode até me dizer assim, não, irmão, eu não estou fazendo nada disso. Então está servindo a Deus. Ou um ou outro. Não existe meio termo sobre essa condição. Ele diz assim, por isso vos digo, não andeis. Agora ele vai explicar por quê. Se você serve a Mamon, olha só os efeitos. Escute bem isso. Leia em casa. Você está servindo a Mamon? Por isso vos digo, não andeis cuidadoso com a vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestir? Você percebeu o que ele está dizendo? Você está servindo uma mão, eu tenho certeza que você está ansioso. Direto. Tem que aquilo. Você está servindo uma mão. Porque a palavra para dizer para mim que você não deve ficar ansioso com as coisas que você vai comer, com as coisas que vai beber, porque Deus sabe disso. Ou Ele não sabe? E se você não crê que Deus não sabe isso, então está me dizendo que esse Deus é um Deus cego. Você está vendo? Uma faixa vai fechando a outra. Escuta o que ele vai dizer aqui. Primeiro, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? No verso 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiro, e o Pai Celestial alimenta, não tendo vós muito mais valores do que ela. Como é que fica aí? Você não vale mais que um passarinho? Lá em casa eu tenho uma árvore. Tem canarinho, tem sabiá, tem um monte de passarinho. E eu olho assim, Deus está alimentando eles. Vai se alimentando e vem ali. Nem eu botei comida agora, tem vezes que a gente bota um pãozinho lá e eles vêm, né? Deus está alimentando. E eles estão louvando a Deus. Eles cantam. Quer ver essa época agora que esquenta, eles cantam, sabiá. Eles se enchem, se canta. Tem vezes assim, esse sabiá está me enchendo um pouquinho. Tu até fala assim, né? Mas ele está cantando, ele está louvando a Deus. Pelo que ele recebeu naquele dia. Pelo dia que chegou. Tudo está ali se louvando. Tudo ali está formando. E uma árvore está cheia de coisas. Lá tem ninho, tem ovo, tem aquilo, tem isso, tem formiga, tem isso. Tudo ali está sendo louvando a Deus. Só o homem que é incrédulo. Você percebeu? Tu acha que o passarinho chega lá e vai dizer, não, tem uma inteligência aqui agora, cresci. Vou pegar os pãozinhos que sobrar, eu vou botar aqui no cantinho, dentro do ninho, para quando tiver a parte difícil, um dia que não tiver, eu vou lá e como aquele pãozinho. Você vê passarinho fazendo isso? Isso é verdade. Eles confiam que todo dia Deus vai cuidar dele. Aí está a força. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, não. Não é isso, não. Você deve trabalhar. Mas estou mostrando como Deus cuida. Agora imagina, você é maior do que um passarinho. Você é maior do que um passarinho. E Ele sabe tua necessidade. Ele sabe o que tu precisa. Então quando acordar de manhã,
louve a Deus. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia que tem dado. Ajude-me, Pai. Abençoe-me, Pai. Porque sempre tem me abençoado, sempre tem me guardado. Obrigado por isso. Você tem que dar isso, porque o canarinho, o passarinho, o sabiá estão fazendo isso. Olha aqui, escute bem. Vamos escutar outra coisa que é interessantíssima aqui, ó. Ele diz assim no verso 27: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, que é 66 centímetros? Quer dizer assim, será que eu consigo crescer mais 66 centímetros? Eu não consigo. Mas vamos continuar. Ele vai dizer assim, ó, 28. E quanto ao vestido, por que andais dissoluto? Olhai para os lírios do campo, quando ele cresce, não trabalho e nem fio. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha o que Jesus está dizendo. Você já pensou sobre isso? Ele está dizendo assim, ó, Salomão, que é o rei, que tinha costurado na roupa dele fio de ouro, os emblemas, ouro, toda aquela seda, tudo aquilo ali, não se comparava àquele lírio. Você entende o que ele está querendo dizer aqui? Mas como? Aquela realeza, aquela pompa, aquela coroa, tudo aquilo. Sabe por quê que ele fala isso do lírio? Porque o lírio, irmão, quando ele nasce lá no banhado, ele tem que forçar. É o que a gente está aqui fazer agora. O reino de Deus é forçado. Ele entra ali, detém a água, ele vai desviando dos galhos, ele vai fazendo isso. E quando ele sai, ele abre a sua flor e quer entregar o seu néctar. Salomão quer entregar alguma coisa? Salomão, ele se esforçou mesmo, saiu do lodo, da lama, ou ele só lá veste aquela roupa? É o rei. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Por isso que o próprio Jesus diz que ele não conseguiria ser igual aos lírios. O que ele quer dizer com nós aí? Pense nisso que está acontecendo com nós. Eu gosto de dizer uma coisa assim, ó. O que formosura o teu rosto não é a roupa. O que formosura o teu rosto é o que você tem dentro. Não, tem pessoas que você ali vai conversar com ela tem tanta maravilha dentro dela, tem tanto Deus, que aquilo flui, aquilo é agradável, é especial. Não importa o que roupa que ela está vestindo, se está vestindo uma roupa de chita ou uma roupa disso, não me importa, mas o que ela tem é maravilhoso. E o que faz formosar o teu rosto, o que faz se tornar belo, é o que está dentro de você, não o que está fora. O irmão Brando chega a dizer assim, para você entender a escritura. Isso. Muito é o exterior, né? Muita coisa no exterior. E dentro? Como é que está? O problema é dentro, não é o exterior. O exterior não vai você conseguir passar. Dentro sim, você vai passar as batalhas e você vai ser vencedor. Mas a gente cuida muito do exterior. Escutaram aqui que ele está falando? Já estou quase finalizando. Então, os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Oh, que glória! Eu vos digo que nem mesmo Salomão, nem toda a sua glória, se vestiu com qualquer dele. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Ele refere isso de novo. Homens de pouca fé, irmão. Deus sabe que você precisa de roupa, Deus sabe que você precisa disso, Deus sabe tudo isso. Você não precisa abrir a boca para falar isso, mas você precisa glorificar a Deus. Você precisa. Deus é responsável por você. Você diz assim, não, eu conquistei tudo, eu estudei, eu fiz, esquecem. Irmão, Ele te deu. Indiferente do que você pense, Ele te deu. Mas um dia, é isso que eu quero que eu falei isso também em Itajaí, vou fechar esse quadro para terminar o culto com essa ideia. Aqui não é o meu reino. Aqui não é meu reino. Nunca foi.
Deus deu muita coisa para mim que eu nem merecia. Nunca foi. É isso que eu sei. Tem vezes que eu já falei para vários irmãos, eu quero estar livre. O dia que me chamar, eu quero virar as costas e seguir. É isso que eu quero fazer. Eu não quero estar trancado com nada desse mundo. Nenhuma coisa eu quero estar trancada nesse mundo. Mas quero te dizer uma coisa. Irmãos, você e eu temos que tomar posição para a vontade de Deus. Muitas vezes nós não tomamos e daí queremos os benefícios da bênção do reino de Deus. Não tem como fazer isso. Olha o que ele vai dizer aqui no 31. Escute bem. Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vamos vestir. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessita de todas essas coisas. E olha bem como ele vai finalizar o capítulo. Mas buscarás primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, Deus te abençoa. Eu vejo gente que aconteceu, eu trabalhava, corria atrás, e era o pão da aflição. Mas quando ele entendeu que ele primeiro vai ao reino de Deus, as outras coisas começam a abrir e fluir na sua vida. Deus faz isso, irmão, e faz muito bem. Quando a pessoa, ela rende os seus direitos, você não vai comer o pão da aflição do teu serviço, não. Você vai fluir ali. Por isso que é muitas vezes isso é que acontece conosco. Primeiro ele fala assim: faça, viva para o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas em sua vida. Daí você vai dizer assim: dinheiro, irmãos? Não, bênçãos, lar, famílias transformadas, lares abençoados, transformados. Tem coisas muito maiores do dinheiro. Tem coisas muito mais especiais que o dinheiro não compra. Eu vou dizer uma coisa: será que dinheiro compra uma família unida? Existem pessoas milionárias que queriam estar com a sua família unida e não. Então você deve entender que muitas coisas o dinheiro não compra. Irmão José?